Fala, Pedro, tá me Olá, estou ouvindo? ouvindo bem. Boa noite. Joia! Quanto tempo, né, meu amigo? Pois É, é. mais uma semana já, cara. O pessoal tá chegando aí, o pessoal tá entrando na nossa live aí pra gente bater um papo juntos, né? Se alguém tiver pergunta para fazer, clica aqui na cartinha que tem uma interrogação. Se você puder compartilhar, tem um aviãozinho aqui embaixo da sua tela, tá? Tá aí se você tá vendo como eu, tá na altura da gola do Pastor Pedro. Ok. Clica aí, manda para os seus contatos para você chamar mais gente, para a gente estar junto aqui, compartilhando um pouquinho desse momento de isolamento, né, e de afastamento. Por enquanto, afastamento. Isolamento é o segundo estágio e a quarentena é o terceiro ainda, pior ainda, né? Então, a gente quer conversar um pouquinho, Pastor Pedro e eu. Dá uma saudação aí, pessoal, Pedro. Temos já 31 pessoas com a gente aí. É realmente uma alegria compartilhar O povo deve estar com saudade de você. realmente uma alegria compartilhar esse bate-papo contigo e compartilhar com esses que também dão notícias, né, de como nós estamos. É um momento singular. Joia. Você está bem? Marlete está bem também? Estamos bem, tomando todos os cuidados, né, Uhum. evitando sair. A Lívia tem feito as atividades externas, né? Tá mais nova. E estamos nos cuidando aqui, até que na Não estou vila. tratando. Não, ó, Pedrão, não estou tratando você como idoso, não. É porque você, pela sua idade, faz parte do grupo de risco, né? Então, por favor, não ache que eu estou chamando você de idoso, não. Mas Não, você rapaz, acaba sendo um ancião para nós no sentido da sabedoria, do conhecimento, da experiência. E eu estou aqui, de fato, mostrando para a igreja que a gente tem que cuidar de é você e da bom, Arlete, é né? bom, passar de 60 é bom, mano. Presente de Deus. Verdade, Sou verdade. muito grato, Me diz uma coisa, rapaz. queridão. Sou muito grato. Joia. Estou participando da vida de 3 netos, tudo de bom. É isso aí. É porque tem gente que não conhece a nossa proximidade e vai achar que eu falando assim, estou chamando você de idoso, né? E não é esse o caso. Você, pela idade, faz parte do grupo de risco, mas a gente é jovem, você é tão forte quanto muitos aí, até mais novos do que Amém. você, Amém né? por isso. É... Verdade. E melhor do que a idade, a sua cabeça é de jovem. Isso é que é fantástico, né? Pedro, me diz aí como é que está a nossa área de ensino, como é que estão os professores, quais são alguns planos para domingo, já tem alguma coisa em mente? O que o povo pode saber daquilo que você vai compartilhar com a gente aí? Os nossos professores estão bem alinhados, né, nesse momento. Eles estão já se preparando para os novos estudos sobre o tema do serviço, né, servindo ao próximo com a humildade de Cristo. Eles estão fechando os temas anteriores e fazendo um contato direto com seus alunos. Então, cada classe, né, cada grupo de Uhum, professores tem usado a ferramenta que mais se adapta. A grande maioria tem usado o WhatsApp, né? Inclusive, se alguém quiser uhum, participar desse momento, pode me fazer contato comigo, que eu encaminho para um grupo de uma das classes. uhum. Você poderia disponibilizar o seu número do WhatsApp para as pessoas entrarem, ou você acha que as pessoas têm e fica Sim, desse... Desculpa, a gente não tinha combinado isso antes, mas como é ao vivo... Ok, é 97290 3378. 97290 3378. Uhum, uhum. Joia. Então vamos lá. Vamos repetir aqui. Eu estou digitando para o pessoal saber. 97290 3378. 378. Isso? Isso aí, ó. Aqui nos comentários, o pessoal anotar, se for o caso. Depois a gente confirma. Se você chegou agora, dá uma roladinha aí. A gente acabou de divulgar o pastor para você ter mais sobre a nossa área de ensino da igreja.
Pedro, me diz uma coisa. Nós temos conversado muito já nas transmissões ao vivo que a gente tem feito, a gente tem falado sobre esse momento de muitas más notícias e que isso gera no indivíduo, no ser humano, ansiedade. Não é? Que tipo de ferramenta, para quem não sabe, pastor Pedro é terapeuta e membro da nossa equipe pastoral, tem me auxiliado sobremodo no cuidado com o nosso rebanho, tendo conhecimento da terapia comportamental, tem me ajudado valiosamente. Então, queria que você agora usasse para você falar um pouquinho sobre esse processo que a gente está vivendo, de com tantas informações, gerando no coração das pessoas ansiedade, que isso pode se desenvolver e quais seriam as nossas ações para isso? Parte da ansiedade que estamos vivendo tem sido colocado por vários profissionais e esse medo, né, inconsciente da morte. Nós temos uma dificuldade muito grande de perceber que esta é uma realidade da nossa vida e, às vezes, o nosso discurso o evangélico, desconsideramos isso, né? Focamos muito a questão da vida e precisamos fazer isso, mas o não falar da morte, às vezes, traz uma dificuldade quando nos colocamos diante da nossa morte, né? A morte do outro já é uma dificuldade, a nossa ainda é maior. E aí uma resposta muito, muito comum é decidimos ou acharmos que podemos controlar as coisas, controlar as circunstâncias, controlar o outro, controlar a igreja. Temos sempre alguns que acreditam que tem esse poder. Um texto que eu gosto muito para desse tema é o Tiago. A carta de Tiago é muito rica, já foi feito estudo, né? Eu já vou até adiantando. Vale a pena a nossa membresia, acessar lá o nosso site, nós temos as mensagens, vai lá, dá uma olhadinha. O capítulo 4, para mim, é fantástico, quando ele diz que agora prestai atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas orgulho como esse é maligno. Esse não é um texto pessimista, é um texto realista. Olha só, não temos o controle sobre a vida. Se o Senhor quiser, a nossa vida está nas mãos de Deus. Quanto mais convicção nós tivermos disso, e não é só convicção mental, né, não é só do intelecto, mas convicção também de coração, né, de entranhas, de fé, menos ansiedade nós vamos enfrentar em toda e qualquer situação, inclusive nessa que tem nos alcançado enquanto humanidade, né, nesse nosso tempo. Então, basicamente, a ansiedade que temos vivido, ao meu ver, eu concordo com esses profissionais que têm batido muito nessa tecla. E aí encontrarmos caminhos para enfrentar esse momento. Eu creio que quando cai a ficha, isso pode acontecer comigo. A minha vida agora, eu não sei como cuidar da minha vida, porque quero fazer menção também à sua participação hoje cedo, né, com os pastores, microscópio. Não tem como ver. Toda a nossa ação é bem-vinda,
mas ela não nos dá garantia, né? É depender realmente da graça de Deus e não procurar por quê, mas o para quê. Quero dizer aos nossos participantes também que a fala não é minha, a fala foi sua. Você bateu muito bem, né, na parte da manhã, que é perda de tempo nós ficarmos buscando o porquê, mas é muito rico nesse momento o para quê, né, o propósito, né, de Deus na nossa vida. Nessa área do aconselhamento, Pedro, quando uma pessoa procura a gente dizendo assim, olha, eu estou em pânico porque eu vou me contaminar, eu vou passar essa enfermidade para outra pessoa, eu moro com uma pessoa idosa e eu estou vivendo realmente já no limiar de uma síndrome do pânico, paralisado. Que tipo de proposta o aconselhamento pode dar a essa pessoa? Digamos que alguém, sou eu, estou falando com você agora e diz assim, olha, eu estou com síndrome de pânico, eu estou com medo de botar a mão na maçaneta. Como essa pessoa pode reagir a uma situação como essa? Cada escola, né, cada profissional de psicologia vai propor um caminho. Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, porque nesses momentos ela atua de uma forma muito presente, muito rápida. E depois pode se aprofundar as razões disso. E começa a trabalhar na ideia do pensamento. Nós temos uma linha também de aconselhamento, né, bíblico que usa essa metodologia. Primeiro é corrigir o pensamento. A gente parte do princípio que um pensamento equivocado, ele traz um sentimento equivocado que vai trazer um comportamento equivocado. Então, se eu não corrigir o pensamento nesse caso, ele está exacerbado, né? Ele é falho por quê? Porque não há a comprovação, e mesmo quando há uma comprovação, o índice de morte, nós estamos sabendo, de óbito, graças a Deus, ainda é muito reduzido quando comparado à quantidade, né, ao número de pessoas infectadas. Então, primeiro tem que corrigir o pensamento, tá? E mostrar que, olha, em todos os momentos, em todos os passos em que o pensamento está exagerado e equivocado. A partir de... Você concorda, então, antes de você passar para o próximo ponto, você concordaria comigo se a gente propusesse às pessoas para que elas dosassem um pouco essa alimentação ou retroalimentação de informações? Eu, por exemplo, a igreja sabe, eu tenho a membresia toda no meu WhatsApp, e o que eu recebo de informações, as pessoas têm alegria em reproduzir e replicar informações, vídeos, dados, muitas vezes fake news, né? Muitas vezes são informações não confirmadas ainda. E aí você vê o jornal, hoje, vou replicar aqui, porque não sei se todo mundo assistiu, o pastor Ailton disse hoje lá para a gente, também como um terapeuta cognitivo comportamental, ele disse assim, olha, para de ver um pouco de jornal, porque os jornais eles se repetem o tempo todo, as notícias são praticamente as mesmas. Então, a gente acaba, como você disse, adoecendo o nosso pensamento, concorda comigo? Porque a gente se alimenta o tempo todo dessas informações ruins. Então a gente precisa se manter informado, a gente precisa se manter atualizado, mas dosado. Você chega, por hoje eu já tive informação suficiente, fazendo valer o que Jesus disse em Mateus 6, basta cada dia o seu próprio mal, não é? Seria isso, Pedro? A gente dosar as informações que a gente recebe? Sim, e busca? Esse é um dos passos para a saúde emocional, né, a saúde psíquica, que vai influenciar a saúde espiritual. Então, se eu fico colocando uma série de informações pessimistas na mente, vai chegar um momento que a minha mente vai ficar saturada, né, com essa informação, e eu vou passar a expressar os meus sentimentos a partir dessa informação. Aí eu vou chegar à ansiedade, à depressão, o mundo vai acabar. E, então, já está no processo, né, de uma doença psíquica. E essa ideia de ficar reproduzindo e reproduzindo já é um sinal de que a pessoa não está bem. Já não está legal.
essa necessidade de alimentar e retroalimentar com informações. Eu encontrei aqui Provérbios 4:23, eu fui pesquisar aqui na minha chave bíblica a referência, porque eu lembrava do versículo, queria encontrar o endereço para passar para a nossa audiência. Provérbios 4:23 diz assim: guarda, portanto, o teu coração, porque é dele que vem todas as fontes da vida. E para o hebreu, né, Pedro, o coração é o cerne, é a fonte das nossas emoções. Né? O hebreu não tinha ainda muito conhecimento dessa coisa do cérebro, de como funciona a mente. Então, para a teologia bíblica no Antigo Testamento, especialmente, o coração era a fonte das emoções, a fonte do sentimento, e não esse órgão que pulsa sangue, como nós sabemos hoje. Então, eu poderia parafrasear por esse tempo o texto dizendo assim: guarda, portanto, a sua mente, guarda a sua memória, né, porque é dela que virá as fontes da sua vida. Então, a gente é movido pelas memórias, a gente é movido por aquilo que a gente ouve, vê. Então, eu fecho com você nisso, a gente precisa realmente cuidar daquilo que a gente assiste e diminuir um pouco esse ritmo de informações e ter esta alegria de ser portador de más notícias, né? Parece que o ser humano tem isso, né, Pedro? Impressionante. O que me entristece é ver irmãos e irmãs em Cristo que, mesmo com a experiência de conversão, não duvido da experiência de conversão, não consegue viver a vida abundante. Vida abundante. Então, sempre tocando, em vez da vida abundante, da esperança, tem uma predileção pela morte, né? Pela não-vida e pela tristeza, pela desesperança. Ao meu ver, é um indício de uma enfermidade espiritual. É verdade, é verdade. Tem alguma coisa faltando no processo de conversão, quando a pessoa tem alegria, assim, olha, mais um morreu, mais outro, e meio que celebra, de uma forma aí entrar, celebra a má notícia. A gente precisa cuidar disso, né? Eu te interrompi, Pedro, quando você avançar, depois de cuidar do pensamento, qual seria o próximo passo? Não perder tempo com os profetas do Apocalipse. Aí é coisa dentro da nossa casa, né? Do nosso arraial evangélico. Sempre nesses momentos levantam aqueles que vão apresentar uma razão teológica para o fato, e 99% das vezes apocalíptico. Jesus está voltando, isso já é sinal, está punindo a China porque fez isso, está punindo tal nação por causa daquilo, a Europa porque está afastada de Deus, e não consegue parar 5 minutos para pensar que dentre essas mortes e dentro desse sofrimento estão irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né? Com uma vida cristã bonita. Então, saúde espiritual. Esquece profetas do Apocalipse, né? Repito mais ou menos as suas palavras, né? São pessoas que, da parte da manhã, são pessoas que pegam o texto bíblico fora de contexto, fazem uma hermenêutica muito, muito estranha, e aí começa a falar coisas que não tem nada a ver com o texto bíblico. Então, acho que isso vale muito, muito a pena. Uma outra coisa... Pode falar. Um outro ponto que eu acho importante para a saúde emocional e também espiritual nesse tempo é aproveitarmos para mantermos e ampliarmos os contatos, né? Nós estamos, talvez, confundindo um pouco as coisas no sentido de isolamento, afastamento. Isso é um afastamento físico, mas não é um afastamento emocional, não é um afastamento espiritual. Né? Então, eu posso aproveitar esse momento para ampliar isso, né? Ampliar tanto em... Vou fazer uma parte aqui em você. Eu acabei de ler aqui o Vinícius Sirvinska, nosso querido Vini. Ele fez uma interferência aqui muito interessante, boa para a nossa reflexão. Ele falou assim: a resposta não está no Apocalipse, a resposta está no Gênesis. Porque, de fato, é o nosso afastamento de Deus que nos deixa longe da esperança, longe do significado da vida, né? Boa, Vinícius, obrigado aí pela sua interferência aqui. Gostei disso. A resposta não está no Apocalipse, está no Gênesis, porque é o mundo decaído, longe de Deus, que perdeu a esperança. Desculpa, Pedro, pode voltar aí. E nessa ampliação, em quantidade e também em qualidade. A experiência que nós tivemos na quarta-feira, para mim, foi fantástica.
Ali nós ampliamos em quantidade, né? Nós sabemos que as pessoas que participaram daquele culto de oração foi um número bem, né, maior do que nós costumamos ter. Então nós conseguimos, embora afastados fisicamente, aumentarmos a quantidade de contatos. Amém por isso. E podemos também ampliar a qualidade, né? A qualidade, né, no lar, né, que foi muito bem colocado já pela manhã, e colocado também no sentido de resgatar. De repente são amigos que a gente perdeu o contato já há algum tempo, e agora, né, sem essa correria louca que nós vivemos, é tempo de, opa, eu vou rever, agora eu posso lembrar os meus colegas de segundo grau, né, lá de trás. Eu acho que isso vai arejar a mente, trazer novas histórias, né, recordações, belas histórias, e isso vai dar um up legal. Vai. Eu tenho citado um texto que me abençoou muito, eu quero reforçar ele aqui com você, Pedro. Ontem eu li lá no início da nossa reflexão, porque essa consultora em liderança, ela é uma coach mais séria, não é essas coisas que a gente vê aí de animador de auditório, não. Ela é uma pessoa cientista mesmo da tecnologia e do conceito de liderança. E ela diz o seguinte: a longo prazo, nossa sociedade sofrerão mudanças culturais fundamentais. E ela desenvolve todo o texto, vou só destacar essa frase, porque realmente a gente precisa estar aberto para isso. Momentos como esse vão nos obrigar a rever muita coisa, não é? Tanto no comportamento quanto nas concepções, não é? Nas convicções. Por exemplo, a igreja agora está finalmente entendendo que ser igreja não é ir a um templo, mas é ser onde você está, não é? Eu gosto muito dessa palavra, ela tem mexido comigo, é ressignificar. O que significa isso para você? Ser crente significa ir à igreja num culto. Não, ser crente é você viver, ainda que haja limitações da sua ida e vinda, você continua sendo igreja onde você está, né? E a gente vai ter um bom tempo ainda para refletir sobre muita coisa ainda pela frente, né? O que mais, Pedro? O que você pode compartilhar com a gente aí sobre essa reação nossa, como reagir a um indício de ansiedade, de pânico? Você falou de cuidar do pensamento, de se preservar dos falsos profetas do apocalipse desta época. O que mais que você pode compartilhar com a gente, queridão? Essa questão de ampliar os contatos, só um cuidado, evitar os contatos pessimistas, alguns contatos alarmistas, a não ser que você queira fazer isso ou possa fazer isso de uma forma, por exemplo, terapêutica. Tá? Então, você para transformar o outro, né? Se não se torna o outro, vamos ter que trabalhar com dois. Então, você identificou isso, a forma que você pode ajudá-lo ou ajudá-la é encaminhar para se for o caso, um profissional. Eu me coloco, né, à disposição. Nós estamos deixando muito claro que nós não estamos de férias, né? É verdade. Não, exatamente. Exatamente. Nós não estamos em férias, queridos irmãos, nós não estamos em férias, podem contar conosco. Então, se você percebe que o caso é um pouquinho mais complexo, encaminha. Então, se você não pode ajudar essa pessoa, não procure ouvir, porque daqui a pouco o problema dele ou dela passa a ser o seu problema, e aí vai ficar a coisa muito difícil. Então, eu diria, Pedro, se você me permite, eu diria assim, não é para amadores, né? Então, assim, mantenha e amplie o contato de uma forma muito, muito seletiva. Uma outra sugestão é aproveitar o tempo também para leitura, né? A leitura bíblica que nós já temos é a nossa prática, né? Na prática devocional, mas bons livros e bons filmes são muito interessantes. Eu selecionei aqui alguns para sugerir. Para nós... Ótimo. Atenção, pessoal, olha aí, ó, sugestão do pastor Pedro de leitura. É o que ele mais gosta de fazer, botar livro na nossa mão. Tá aí, ó. Você viu, Pedro, que a Amazon disponibilizou centenas de livros grátis, cara? Fiz aqui uma coletazinha e
E ao final aqui foi Aham, outra. maravilha, pois é. Tem alguns livros É muito, muito joia, bons. muito bom. Para nós, líderes e Diga lá. pastores, esse autor é muito bom, vale a pena nós lembrarmos, ok? Líder emocional. Dá uma lidinha, porque tá aparecendo invertido. Então dá uma lidinha aí no O tema, líder pessoal. emocionalmente saudável. Então, esse livro, Joia. né, para nós, pastores, liderança, é fantástico. Há um livro também para o não líder, que é a espiritualidade emocionalmente saudável. E é muito bom nesse momento, porque nós estamos vendo o adoecimento emocional. Nós não encontramos a pessoa, necessariamente não está abandonando a fé, tendo problemas doutrinários, mas as emoções estão ficando adoecidas. E este livro, né, o Líder Emocionalmente Saudável e a Espiritualidade Emocionalmente Saudável são indicações que eu considero muito, muito, muito próprias. O autor Peter Scazzero. Nossos diáconos, uma palavra. Opa, olha aí. Diáconos e diaconisas, quero relembrar. Eu vou dar um spoiler aqui para você. Vou dar um spoiler para você antes de você lembrar esse livro. Tenho conversado com a Isabel hoje à tarde. Ela já está acionando os nossos diáconos. Vai vir coisa boa aí dos diáconos participando conosco desse cuidado com a nossa igreja, o nosso rebanho. Então, vou citá-los aí porque eles vão ser acionados para nos ajudarem. Manda lá. Keller, Ministérios de Misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó. Então, ele já tem esse livro. Então, eu quero sugerir a releitura, porque vem sempre, né, ideias novas. Aqueles que ainda não têm podem adquirir na Amazon, está numa promoção, quase metade do preço. E a minha sugestão é que, como eles têm o grupo de debate, grupo pelo WhatsApp, eles irem lendo, irem compartilhando as ideias cada vez mais e nos ajudar cada vez mais. Um livro que eu acho muito, muito interessante é o livro do Osmar Ludovico. É um autor que trabalha muito a questão de uma espiritualidade sadia. E é um livrozinho simples, mas profundo, fácil, a leitura é muito fácil. É Inspiratio, da Mundo Cristão. Então, você pode ler de forma... Nada de ler corrido, né? Embora ele seja um livro pequeno, mas é para você ler um capítulo e para e trabalha na sua vida. E é um livro muito, muito gostoso para esse momento, para as emoções ficarem cada vez mais equilibradas, saudáveis e bíblicas. Organizadas, né? Com viés bíblico, isso é fantástico. E, assim, para tirar aquela... Benção. Tirar um pouco a atenção, eu sempre sugiro uma ficção cristã, né? Nós temos C.S. Lewis imbatível, ok? Imbatível. Você é fazoca de carteirinha, né? Então, as isso aí, muito de bom. Nárnia são, assim, fantásticas. São fantásticas. Eu sei que o livro As Sete Crônicas é um livro um pouquinho maçudo, né? O pessoal pode se assustar. Esse aqui, né? Mas para aqueles que não tenho tempo, eu não gosto, separei aqui. Vamos a conta-gotas, então. Separei a trilogia. Então, maravilha. você pode assistir. Não é a mesma coisa, né? Os filmes, eles fizeram uma síntese do livro, mas vai começar a ver o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Depois vai passar para o Príncipe Caspian. E, por fim, a Viagem do Peregrino da Alvorada, quando eles chegam na terra de Aslan. Então, vale a pena. Gosto muito. Para os nossos professores, eu quero sugerir os clássicos. Né? Muita coisa nova, realmente, na área de educação, mas para aliviar a tensão. Dois clássicos. O Mestre com Carinho,
Isso aqui nós vamos assistir por muito tempo. E esse Escritores da Liberdade é um filme fantástico para professores, principalmente no momento em que nós começamos a sentir um certo cansaço, né, por parte de alguns professores, se sentindo assim, desmotivados, né, com a pouca frequência. Então, Escritores da Liberdade é um filme muito, muito interessante. Então, acho que são livros que podem tirar um pouco dessa nossa tensão, né? Aliviar um pouquinho esse momento. E, por fim, eu quero sugerir que, para manter saúde, sempre preste serviço ao próximo. Se a gente não olha para o próximo, queridos, olhando só para dentro de si. E você não cresce. Você não cresce porque não tem como nós crescermos só olhando para nós. O crescimento se dá a partir do outro. Eu tenho um nome porque um outro me deu. Eu tenho uma vida porque outros, né, me deram. Eu tenho o conhecimento porque outros me deram. É sempre o outro. Então, se nesse momento eu não entendo que eu preciso servir ao próximo, que eu preciso olhar para o próximo, eu vou adoecer cada vez mais. O cuidado, eu tenho que cuidar da minha mente, do meu corpo, não é basicamente por mim, eu preciso cuidar por causa do outro. Então, sirva o outro, né? E encontre maneira de servir ao outro. E repita, a primeira forma é você se cuidar. Se você se cuida fisicamente, se você se cuida espiritualmente, emocionalmente, você vai poder melhor servir ao outro. Se ficar educando, olhar só para si, vai adoecer e, infelizmente, ainda consegue adoecer pessoas que estão perto, né? Então, sirva ao outro. A manter Joia. Pedro, deixa eu voltar aqui, ver se você consegue, como pregador que você é e professor também, tentar resumir. Não sei se você está com a conexão aí, eu estou vendo que travou aqui, não sei se travou na minha ou se travou na sua. Oi, eu não sei se travou a minha ou se travou a sua. Voltamos aí agora? Não sei como é que está o seu sinal aí. Oi, pessoal, vocês devem estar comigo aqui ainda, estou esperando o Pedro voltar, vamos ver se ele volta. Vou conversar mais um pouquinho, eu tenho mais duas perguntas para fazer para ele. Vamos ver se o Pedro volta. Vamos lá. Pedro está usando a da Lívia. Vamos ver se ela consegue voltar. Tá. Acho que ele até saiu do ar totalmente. Vamos ver o que aconteceu lá do lado dele, pessoal. Vinícius, enquanto o pastor Pedro está voltando, eu vou responder a você. Eu já tive informação que vocês estão me ouvindo, é isso mesmo? Tá. Então, respondendo aqui ao Vitor, desculpa, ao Vinícius. Vinícius perguntou, você fez uma pergunta aqui na interrogação. O que é bom para não ficarmos ansiosos nesses dias turvos? Eu vi que você entrou um pouquinho depois do pastor Pedro já ter dito para a gente, e eu vou então repetir o que ele mesmo falou para nós como pastor e terapeuta. Ele sugeriu o seguinte: primeiro, cuide do seu pensamento. Evite ficar nutrindo a sua mente com tudo isso que é negativo, ruim, pessimista, alarmante.
Eu acrescentei, o Pedro concordou comigo, eu acrescentei você filtrar bem essa quantidade de notícias que a gente está recebendo. A gente está recebendo um bombardeio de informação, nossos WhatsApps repetem, eu já recebi vários vídeos muitas vezes, o mesmo vídeo, a mesma informação, e a gente está precisando realmente filtrar, cuidar, peneirar para cuidar do nosso pensamento. Eu até citei Provérbios 4:23, que diz: cuida do teu coração. Por hebreu, o coração é a fonte das suas emoções. Então, cuida do teu coração. Depois o pastor Pedro acrescentou para a gente parar de ouvir os profetas do Apocalipse. Não é? Tem muita gente aí profetizando o caos. Vamos manter a serenidade. A nossa confiança em Deus está pautada na certeza de que Deus continua governando soberanamente. Eu gosto sempre de lembrar do texto de Isaías 6, Vinícius e os demais queridos. Isaías 6 começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O que isso significa? Os reis morrem, calamidades acontecem, tragédias vêm sobre nós, mas quem Isaías viu? Deus assentado sobre o alto e sublime trono. Então, hashtag vai passar, vai passar. Então, aproprie-se no seu coração, assim, receba a verdade de Deus, de que Ele está no controle, Ele é soberano, Ele tem um propósito nisso. Vidas serão ceifadas, infelizmente, é uma realidade. Pastor Ailton, que também é terapeuta, disse algo fantástico hoje pela manhã. Quem não está preparado para morrer não pode estar preparado para viver. Não significa que a gente ame a morte. Pastor Pedro acabou de dizer isso. A gente não pode ter afeição pela morte. A gente tem que ter afeição pela vida, amar a vida. Mas a gente precisa deixar de lado esses profetas do Apocalipse. Né? Não vou entrar no Apocalipse, estou usando só como uma metáfora agora, que o pastor Pedro sempre usa isso, né? Esses profetas que gostam de falar do terrorismo final. E agora ele estava dando para a gente sugestões de livros. Né? Ele deu vários livros, depois a gente vai voltar à live. A live vai gravada para o YouTube e a gente vai depois, eu vou pedir para ele também mandar listado esses livros que ele sugeriu para ocupar a nossa mente. Que isso sirva para a gente vencer esse tempo de isolamento, de afastamento. Eu sei, Vinícius, que como outros, né, estamos preocupados com o futuro em relação a sustento, a provisões, mas em nome de Jesus, que Deus cuide da gente. Olha, o pastor Pedro está pedindo para voltar, né? Vamos ver aqui se ele vai voltar. Estou adicionando ele. Tem mais gente pedindo, mas eu vou deixar só o pastor Pedro, porque até onde eu sei, Tiago, me ajuda aí, porque eu acho que só dá para entrar 2 pessoas de cada vez, é o que eu acho. Né? A gente está aprendendo, Tiago é meu consultor de mídia digital para a igreja. Voltou aí, Pedrão, está sem imagem. Estou ouvindo sua voz já, mas está sem imagem. Aí, voltou. Beleza. Pedro, quando você saiu do ar, eu repeti aqui, o Vinícius, nosso querido Vinícius, Vinícius Câmara, ele pediu algumas sugestões, ele perguntou o que você já tinha respondido. Eu fiz um pequeno resumo da sua fala sobre como vencer essa ansiedade em tempos tão turvos. Então, creio que já vencemos essa etapa. Você, lembra o que você estava falando quando você parou? Sobre esse último momento de a necessidade para manter a saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, servir o próximo. Servir o próximo, isso aí. Servir ao próximo em vários sentidos, né? O próximo que está bem próximo e o próximo distante. E aí vai uma palavra de lembrança à igreja, né? Igreja onde nós estamos. E enquanto igreja institucional, nós temos uma série de compromissos para servir ao próximo. E parte a ferramenta, uma das ferramentas que temos para servir ao próximo são as nossas finanças. Então, nesse momento, será um desafio. Para nós não cairmos na armadilha de achar que, pelo fato de não estar indo naquele determinado espaço, eu não preciso manter a minha vida, a minha entrega de vida, que significa a minha entrega também de bens. Então, o prédio que nós temos lá não é um prédio para mostrar ao mundo, não queremos mostrar ao mundo que aquilo é bonito. É uma ferramenta para servir pessoas.
e precisamos manter essa ferramenta e ainda desenvolver outras, né? Então, meu irmão, minha irmã, fique atento aos desafios que teremos. Olha as novas tecnologias. Inclusive, e nós vamos continuar refletindo muito sobre isso, viu? Pedro, Israel, Fabrício, os líderes dos ministérios, todos que temos, nós estamos atentos e preocupados em encontrar formas criativas de servir ao próximo nesse tempo. Já começamos aqui usando a tecnologia, mas creio que virão outras formas. Sabe, eu estava pensando, vou lançar uma polêmica aqui no ar, Pedro. Tem um determinado líder que está forçando, né, e tem comprado uma briga desnecessária, dizendo que ele vai abrir os templos de todo jeito, porque a igreja tem que se reunir, tal. Eu falei o seguinte, se fosse para abrir para virarem hospitais de campanha, eu seria o primeiro. E eu levaria a igreja a abrir o nosso templo, a seu hospital de campanha, entendeu? Que bom que o governo já encontrou, vai ser lá no Rio Centro, vão abrir 500 leitos lá, glória a Deus. Mas se não tivesse, e se o governo apelasse, precisamos de locais para abrir hospitais de campanha, Salgado Filho não está dando conta, vem para o Meia. A gente precisa entender que o templo é uma ferramenta e glória a Deus, a gente precisa desaparafusar as poltronas e transformar aquilo tudo num ambiente de cuidado do corpo, porque a alma a gente já procura cuidar, né? É importante a igreja saber que essa é a nossa visão, né, Pedro? Tudo aquilo que a gente tem edificado nada mais é do que ferramenta, instrumento para cuidar daquilo que é essencial, que são as pessoas, são os corações, as vidas. Então, que Deus nos dê criatividade para nesse tempo de quarentena, nesse tempo do surto, a gente inventar coisas novas e dar uma guinada mesmo, quase de 180 graus. Ou seja, a gente indo numa direção, a gente volta para outra, para mudar os nossos paradigmas e melhorar aquilo que nós somos, para que a nossa relevância seja vista e a gente sinta falta da gente. A nossa comunidade precisa sentir falta da gente. O nosso povo entender que a tecnologia que nós temos hoje lá, amém, é presente de Deus, mas é uma tecnologia para um momento. Então, queridos, temos um outro momento que vamos precisar de outra tecnologia, outros investimentos. E você falou muito bem, não é para, nós somos o máximo. Não, olha, estamos fazendo tudo isso porque queremos servir a nossa comunidade. Então, queridos, querida igreja, estamos juntos aí, não podemos deixar passar a oportunidade, não. Glória a Deus. Pedro, estamos a 45 minutos já. Creio que, pelos meus consultores de mídia social, meu querido Tiago, acho que é um tempo suficiente para esse encontro. Como eu coloquei aqui embaixo, a gente vai subir esse vídeo depois para o YouTube e eu estou com saudade. Estou com saudade de estar junto com as pessoas, estou com saudade de abraçar, mas vai passar. Enquanto não passa, a gente vai usufruindo das nossas tecnologias para se sentir mais próximos dos outros. Tá bom, queridão? A gente teve uma média de 50 pessoas com a gente ao longo de toda a transmissão. Deus te abençoe. Um abraço para a Arlete, em nome de Jesus. Cuida da Lívia também, que a Lívia cuide de vocês, a nossa jovem da casa, né? Que Deus renove as forças dela também. E eu queria encerrar pedindo a você orar. Ora para nós, como o decano da nossa equipe pastoral, eu posso ser o líder, mas você é o decano. E eu respeito muito isso. Então, ora para nós encerrando a nossa transmissão e logo depois a gente vai cancelar. Tá bom? Pai eterno e Deus de amor, expressamos a nossa profunda alegria e gratidão por esse momento. Em que nos relacionamos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, ó Deus, de uma forma sui generis, mas, ó Pai, entendemos que Tu és um Deus criativo, Pai, e que o Senhor, nesse momento de crise, nos oferece a oportunidade de também sermos criativos. Ó Deus, estamos em Tuas mãos, confiamos em Ti, reconhecemos a Tua mão, o Teu propósito em tudo aquilo que acontece neste mundo. Dá-nos, Senhor, cada dia mais a alegria de Te servir. E, ó Deus, ajuda-nos a que tenhamos uma espiritualidade emocionalmente saudável. E, ó Deus, que, agraciados por Ti, com esta bênção, possamos abençoar uns aos outros, no nosso contexto, Pai,
de igreja, mas, ó Deus, propósito maior, abençoarmos esse mundo tão carente, Pai, de paz, de amor, de esperança, que sejamos esta voz, Senhor, instrumentos teus, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de amor. Amém. Ó Deus, estamos em tuas mãos, glorifica, Pai, o teu nome em nosso viver, e ousamos pedir a ti, e sejamos poderosos instrumentos em tuas mãos. A ti toda a honra, toda a glória, o nosso louvor, em Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. E por último, então, Pedrão, é isso. Agradece a Lívia aí por emprestar a conta dela, mas está na hora de você ter a sua também, viu, cara? Você está perdendo tempo aí. Você é um cara moderno, que eu sei, isso aí. Quero você abrir sua conta aí, adicionar a gente, marca a gente lá, você que nos assistiu também. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente vai voltar outras vezes. E agora, ore por mim, porque eu tenho que, ao encerrar, eu tenho que salvar essa gravação, senão a gente vai perder tudo. E o Thiago vai puxar a minha orelha. Eu estou aprendendo ainda a mexer com esse negócio aqui. Não é? Deus abençoe vocês, queridos, todos que nos acompanharam. Deus abençoe Pedro, Arlete, Lívia e toda a família de vocês também espalhada aí. Paulo e Renata lá em São Paulo, lugar crítico também. Né? Léo e Emily aqui com as crianças. Enfim, somos uma família. Somos igreja. Vai passar. Deus abençoe, querido. Valeu. Tá. Obrigado. Tchau. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Beijinho nela. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, tchau.